Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Deixa eu ajeitar aqui minha câmerazinha que ficou pra lá. Tá, então vamos lá para mais uma aula de hoje. Ontem parece que o vídeo ficou um pouco baixo, então hoje eu tentei aumentar o volume. Não sei se ficou alto ainda, que fique bom. Qualquer coisa vão falando para mim que eu vou tentando consertar, tá bom? Bora para nossa aula. Hoje, terça-feira, matemática, vamos continuar falando de polígonos. Reparei que vocês tiveram ainda bastante dúvidas para compreender o polígono, então vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos de polígonos, assim como tem lá na apostila de vocês, tá? Aqui nós temos um retângulo, um quadrado, aqui também temos ele também é um quadro, também tem 4 lados, né? Também é um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, né? Um triângulo. Então vamos lá. O que são os polígonos, prof? Então, os polígonos, eles são toda linha poligonal fechada simples. Eles são figuras que são, todas elas são retas e elas não se cruzam em nenhum momento, tá? Então, se tiver, por exemplo, como esse aqui, essa figura, inclusive, tinha naquela nossa atividade lá que vocês fizeram semana passada. Então, ela tem uma linha curva aqui, ó. Então, ele já não se caracteriza mais um polígono. Aqui também é curvo, ó. Então, ser linhas curvas. Então, só linhas retas. Olha aqui, aqui eles são linhas retas. Tem que ser regular as linhas, prof? Não, não tem que ser regulares as linhas. Inclusive, o pentágono, vocês podem encontrar ele desregular as linhas dele. Eles não precisam, nesse caso, ser exatamente iguais para ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, mas vocês vão avaliar os ângulos, depois eu vou falar um pouco dos ângulos para vocês aqui também, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que polígono são todos os lados retos, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver todos retos. E não se cruzam, prof, mas aqui eles são todos retos. Mas eles se cruzam aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Quando eles se cruzam nesse ponto, aqui eles se cruzam. Porque ele vai fazer um X na hora de eu construir. Então, se eles estivessem separados, seriam 2 triângulos separados, eles seriam 2 polígonos. Mas como eles foram unidos aqui, então ele não é um polígono. Porque as linhas se cruzam. Prestem atenção nesta imagem aqui que vocês vão ter uma parecida nas atividades de vocês. Então, logo, os polígonos são figuras fechadas e formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Trouxe aqui para vocês. Então, que nós podemos classificar os polígonos conforme seu número de lados, vértices e ângulos internos. Então, vamos lá. Então, um triângulo ele tem 3 vértices, 3 ângulos e 3 lados. Então, um lado, 2 lados, 3 lados. Um vértice, que é esse encontro, 2 vértices, que é esse encontro, 3 vértices, que é esse encontro. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, tá? O quadrilátero, um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, tá? Um vértice, que é esse encontro, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Cada encontro é um vértice. E o ângulo, um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, assim sucessivamente, tá? Então, vocês vão ver que o ângulo, ele tá sempre aqui nesse cantinho, ó, nesse encontro aqui. Ó, aqui também é outro ângulo, aqui é outro ângulo e aqui é outro ângulo, tá? Lado. Aqui o decágono. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 lados, tá? Vamos tomar sempre cuidado na hora de contar. Aí, aqui tá falando de ângulos. Vamos lá para o ângulo. Nós estudamos isso na última apostila. Quando tiver com alguma dúvida, vocês podem voltar lá na apostila anterior. Lembra que nós trabalhamos os ângulos, que nós usamos até os relógios como exemplo? Então, aqui nós temos o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso, tá? Também vocês vão precisar se lembrar desse conhecimento, desse aprendizado lá da última apostila. Dá pra ver, né? Eu fiquei grande aqui na câmera, mas dá pra ver. Tá. Então, aí, olha, presta sempre atenção na quantidade de lados
Lembra que cada vértice aqui, ó, teve um vértice, vai ter um ângulo. Aqui é outro vértice, aqui vai encontrar um ângulo. Aqui é um vértice, aqui vai ter outro ângulo, tá? Aí ali vocês vão ver na apostila, na página 46, que ele vai estar colocando o lado. Deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Não anotei. Eu achei que eu tinha anotado, mas tá. Vai estar ali. Ângulos retos, agudos, obtusos, os ângulos internos. Eles vão estar marcados com... Ali tem um exemplo ABCD na imagem que tem na apostila de vocês. Então, vai ter ali... Os ângulos, eles vão estar marcados com um A com um acento circunflexo, B com acento circunflexo, C com acento circunflexo e o D com acento circunflexo. Então, sempre quando vocês forem responder alguma coisa que forem se referir a ângulo, tem que colocar o acento circunflexo em cima da letra que indica o ângulo, tá? Os vértices são os encontros, são esses cantinhos aqui. Vai ser o cantinho A, B, C, D. Então, aqui é o vértice A e o ângulo A. Vai ter o A com um acento circunflexo em cima, tá? E os lados, vocês têm que prestar atenção naquela questão que eu já expliquei no outro vídeo. Quando vocês forem falar do lado A, lado B, lado C, lado D, vocês não colocam A e B. Qual é a linha mais curta? A e B. Entre A e B. Não. Segmento AB. Ou AB com aquele risquinho em cima, como tem na apostila de vocês, tá bom? Qual é o ângulo mais... Qual é a reta mais distante? Qual vai ser o segmento mais distante? É o segmento entre F e G. Então, vocês vão colocar segmento FG ou FG com aquele tracinho em cima, tá? Senão eu vou considerar errado, porque eu já expliquei 2 vezes. Também aqui na apostila de vocês, tá? Na página 47, vocês vão ver uma tabelinha ali com as explicações, com a quantidade de lados e os nomes que tem. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono e decágono. Mas é isso, vocês vão olhar ali com calma. Também a apostila de vocês traz as placas de trânsito que se parecem com polígonos. Então, aqui nós temos um quadrilátero que tem 4 lados, tá? Aqui também nós temos uma outra placa que é um pentágono. Aqui é um pentágono. Isso daqui é um pentágono. Então, vocês vão reparar que tudo que é círculo não é um polígono, ó, tá? Tudo que é círculo não é polígono, porque eles não possuem nenhuma linha reta, eles não têm ângulos, eles não têm vértices, tá? E também, reparem quando a prof fala aqui, aqui, quando eu contei aqui, percebam que tá escrito aqui, ó, o triângulo tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. O quadrilátero, 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos. Pentágono, 5, 5, 5. Hexágono, 6, 6, 6. Decágono, 10, 10, 10. Reparem que eles sempre vão ter a mesma quantidade de lados, vértices e ângulos. Tá? E aí, vocês vão fazer as atividadezinhas da apostila. Eu acho que eu expliquei, assim, num contexto geral para vocês o que vocês deveriam fazer. Mas se ficar dúvida na hora de fazer, vocês me mandam mensagem. Agora, nós vamos lá para geografia, vamos falar das inovações nas tecnologias do campo, beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês já uma imagem, onde nós temos aqui máquinas no campo, onde o computador tem imagens de satélite que mapeiam toda a produção, tá? Então, aqui eles conseguem saber que tipo de solo que vai ser, que tipo de planta que é melhor para aquele solo, que época que é melhor, a previsão do tempo mais precisa para saber a hora certa de plantar, a hora certa de colher. As máquinas, algumas já conseguem agir sozinhas, já tudo por computador. Então, a tecnologia no campo, como vocês vão ler na apostila, ela está trazendo esse desenvolvimento das ciências para agronomia, as tecnologias como máquinas, os equipamentos ali, como vocês estão vendo, a biotecnologia que tem evoluído ali na questão das plantas, como vocês já viram, nas sementes. Então, atualmente, além de toda essa produção
de mecanização, ainda tem os insumos agrícolas, os fertilizantes, o setor agropecuário que utiliza todos esses recursos também para aumentar a produtividade deles. Então, tudo isso está associado à tecnologia no campo. O nosso espaço rural, ele é diversificado, então nós temos muitas maneiras de trabalhar, além de muito que se planta, muito que se colhe. Temos um território imenso, então nós temos umas regiões cultivando cereais, umas regiões cultivando grãos, uma cultiva fruta, uma cultiva algodão, uma cultiva café, uma cultiva... Cada região tem uma facilidade em produzir alguma coisa, pela questão do clima, pela questão do solo, tá? Então, tudo isso agrega para esse desenvolvimento, tá? Então, dando continuidade, às vezes a mesma região consegue produzir mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, vocês vão ler agora ali na página 22 o texto. Estudantes recorrem à robótica para resolver os problemas da roça. Projetos incluem coxo automatizado para cavalos, sistema de irrigação contra desperdício. Então, vocês vão ver que o sistema de robótica tem sido a solução para muitos problemas no campo, tá? Esses alunos, especialmente o Vitor Mateus de Jesus, então ele tinha que levantar cedo. Vocês já devem ter ouvido uma historinha parecida com essa, mas essa é real também, além das demais que vocês podem ter ouvido. Ele, então, todo dia tinha que levantar cedo antes de ir para a escola, porque ele tinha que alimentar os cavalos. Então, para ele não ter que acordar mais tão cedo antes de ir para a escola, ele estava estudando nessa escola esse projeto de robótica foi incluído na escola dele. Então, ele pensou, vou utilizar o que eu tenho para conseguir produzir algo para minha fazenda. Então, ele produziu um coxo automatizado, onde, vou mostrar para vocês ali mais diante, vocês vão ler ali. Então, ele só colocava na noite anterior a comida e no outro dia, no horário certo, a comida era liberada e os cavalos poderiam se alimentar. Então, eles também fizeram outros projetos, tá? Ali dentro desse projeto de robótica. Um projeto bem bacana. Então, eu trouxe aqui para vocês, outras inovações e tecnologias no campo. Então, aqui nós temos a colheitadeira, né? Aqui para colher o milho. Aqui o sistema de irrigação. Aqui, olha só, os drones, eles vão mapeando. Aqui para captar energia eólica, para conseguir alimentar com mais sustentabilidade toda essa tecnologia, porque uma geração de energia, né? Um trator. Aqui o tablet, olha, está conseguindo verificar tudo via internet, a planta, a condição do tempo, tudo isso veio para ajudar dentro do campo, tá? Aqui eu trouxe para vocês também outro sistema lá na agronomia, que é a ordenhadeira elétrica. Então, antigamente era tudo apertadinho. Hoje existem essas ordenhadeiras elétricas, onde é encaixadinha aqui, a vaquinha, ela fica... ela fica contida, né, para ela não escapar, não se machucar, e aí é feita essa captura do leite aqui com a ordenhadeira elétrica, tá bom? E aí fica elas com enfileiradinhas, aí tem, esse aqui eu trouxe um exemplo para vocês, mas tem umas que são bem maiores, onde tem aquelas fazendas com 500, 600 vacas, onde acontece a ordenha toda ao mesmo tempo. E aqui eu trouxe um coxo automático também para vocês, não 100% automático, né? Mas ele é aquele onde a gente coloca comidinha aqui e conforme ele vai se alimentando, ele vai saindo mais comida. E aí vocês vão ler esse textinho com bastante calma para responder as questões, tá bom? E aí, páginas então de matemática, 46, 47, 48, 49, 50, 51, geografia 21, 22, 23, 24, vão encaminhar a frase para mim. Ontem, eu não sei se vocês assistiram o vídeo todo, eu fiquei bem preocupada, porque apenas uma pessoa me reclamou do áudio. Então, se o áudio não ficar bom hoje de novo, vocês me avisem que eu vou dar um jeitinho. Só peço que assistam o vídeo de ontem, porque
tinha umas perguntas além das páginas que eu passei, tá? Então, era isso por hoje. Beijos, fiquem bem. Amanhã nós nos falamos mais um pouquinho, tá bom? Amanhã vamos ter mais umas aulinhas, certo? Beijos, fiquem bem. A gente se fala. Tchau!